Alô, dia 15 de julho de 2018. Mais uma vez, o inusitado programa Pulando a Cerca. Fala, Inácio Boca Trombone! Cobriu de lona é circo. Descobriu é superação. Descobriu é dar a mão. Descobriu é pulando a cerca. Bom dia, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa repete. Olha só, o programa Pulando a Cerca. E aliás, por que pulando a cerca? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque o outro lado a gente consegue ver. E o outro lado não tem corrupção, não tem sacanagem. Tem o quê? Educação, saúde, cultura, lazer, educação e justiça. Olha só, o programa Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. O apresentador sou eu, Daniel Sultoriante, médico. E o apresentador já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo, mas estamos no ar pulando a cerca. Todos os nossos convidados são uma fração importante da população brasileira que há 518 anos vem pulando a cerca. O Pulando a Cerca, o programa, não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Então, vamos chamar o distinto, o estudiosíssimo, o gostosíssimo, tesudíssimo aluno da Faculdade de Medicina da UF, chamado, olha só, o Robson Simões. Vem pular a cerca, Robson Simões! Vem pular a cerca! Isso! Pulou, senta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Que programa repete sempre. Olha só, Robson, você fez xixi? Fiz. Tá tudo legal? Tá tudo tranquilo. É bom fazer xixi antes do pulando a cerca. Pular a cerca e fazer xixi é uma coisa boa. Qual é a tua idade, Robson Simões? Eu tenho 24 anos. 24. Você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, capital. São Paulo. Você tem 24 anos, é um bebê, eu tenho 95, então tá bom. Olha só, São Paulo, capital. Como é que foi a tua infância em São Paulo, capital? Então, na verdade, lá em São Paulo, eu morava na Zona Leste, mas eu morei até, acho que uns 8 anos. Depois eu fui pro interior. O que é a Zona Leste? Olha, a Zona Leste de São Paulo é uma zona mais de classe média, assim, mais média baixa. E aí depois eu fui pro interior de São Paulo, quando eu tinha mais ou menos uns 8, 10 anos. E você foi pro interior aonde? Oi, desculpa. Você foi pro interior aonde? Fui para uma cidadezinha chamada Arujá. Arujá. Perto de Mogi das Cruzes. Por quê? Porque meus pais, eles queriam um lugar mais tranquilo, assim, para criar os filhos. E aí eles apostaram que Arujá seria uma boa pedida, porque é uma cidadezinha pequena, a rua é mais tranquila para criança sair, brincar. E você tinha uma família grande?
Não, a nossa família sempre foi pequena. É eu, meu pai, minha mãe, minha Então, irmã. em Arujá tinha amigo, amiga, brincavam na rua. Sim, tem bastante criança até lá. Só na época não tinha tanta infraestrutura na própria cidade, né? Então a gente ia pra cidade do lado, que era Mogi, pra estudar. Ah, Mogi. Então, você tinha prima para Mogi, para... Não, ou tinha? Não, na época, meus tios, meus primos moravam em São Paulo. Mas hoje eles moram lá em Arujá também, são meus vizinhos. Então, você costumava pular cerco com as primas, amigas? Não. Não? Nunca. Tenho certeza? Absoluta. Tá o vermelho, olha só, eu brinco de médico até hoje. É bom brincar de médico, mas... É uma beleza. Então, tá bom. E a tua adolescência? Então, a minha adolescência foi em Arujá mesmo. Eu passei, na verdade, até eu vim aqui passar para a UF, eu continuei morando em Arujá, só mudou a escola que eu tava, que no segundo ano, que foi quando eu tomei a decisão de prestar o vestibular de medicina, eu pedi para os meus pais para eles me trocarem de escola, para uma escola que fosse mais focada para o vestibular que eu queria. E aí eu passei a estudar na capital. E aí você estudou na capital, São Paulo, capital, e foi fazer vestibular aqui na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Estou localizando que a internet pega o mundo todo. Niterói, estado do Rio, Brasil, universo, mundo, universo. E você fez vestibular aqui para outro. E por que você queria estudar medicina? Olha, isso é uma pergunta um pouco complexa. É engraçado que no primeiro período, geralmente fazem essa pergunta pra gente, né? Aí você olhava pra sala, a maioria da sala falava, não, porque eu sempre quis medicina, sempre tive essa vocação. Eu olhava assim, nossa, vocês eram umas crianças muito chatas. Porque quando eu era criança eu queria ser astronauta, astro do rock, cientista. Medicina veio depois, né? Veio olhando assim, pensando o que eu gosto de fazer, né? Então você entrou na medicina ou a medicina entrou em você? Olha, vamos dizer assim, eu fui atrás, eu vi as coisas que eu gostava de fazer e eu falei, olha, é isso que eu gosto de fazer, qual é o curso que melhor abrange isso que eu gosto de fazer? E aí foi medicina, não foi o caminho contrário, sabe? Não escolhi, vou fazer medicina, portanto eu tenho que gostar disso. Não, eu gosto dessas coisas, o curso que mais se abrange no caso é medicina. Então, você parece um quadro de Rembrandt, aquele bigode e a cavanhaque. Rembrandt, não é? Quadro de Rembrandt, o pessoal era assim. Olha só, e eu estou valorizando, não estou sacaneando. Olha só, bom, aí você começou a ter uma ideia. Vamos falar dessa ideia que você teve e levou adiante. Como é que foi a história? Então, o REACH, que é o atual projeto, né, a Rede Acadêmica de Cibernet e Humanidades, ela surgiu meio que... A neurociência é algo que eu tenho participado desde o começo aqui da faculdade. E sempre fui bastante entusiasmado com tecnologia. Calma, o que é neurociência? O espectador tem que entender. Sim. Como neurociência, a gente pode tentar definir como sendo aquela ciência que estuda basicamente o funcionamento do cérebro, a transmissão de sinais dele, como é que isso parte para controlar o seu corpo. Mais ou menos isso. Falando superficialmente, seria isso a neurociência. E aí eu sempre fui entusiasmado com tecnologia. Então a ideia começou a se unir a partir disso, sabe? Como que eu posso juntar a neurociência
com uma tecnologia para ter esse fim social. E aí, como é que foi o processo? Não, o processo foi bem na cara de pau mesmo, na verdade. Sim, fala da cara de pau, pulando a cerca. Foi basicamente quando eu formei a ideia do que seria o REACH, né? Que seria esse projeto de fazer próteses de baixo custo para ser distribuída pelo SUS. Eu fui de porta em departamento, primeiro no hospital, né? Falando com o pessoal da neurologia, expliquei meu projeto. O Hospital Antônio Pedro. O Universital Antônio Pedro. Isso. Aí os professores falaram, nossa, muito interessante, mas eu acho que você poderia procurar o pessoal da ortopedia. Fui para ortopedia, mesma coisa, muito interessante, mas eu acho que você pode procurar o pessoal. E aí me indicaram para engenharia. Aí na engenharia, eu entrei numa sala, falei com o professor, professor, sou aluno de medicina, eu tenho essa ideia, você gosta dele? Espera um pouquinho que eu vou ligar para outros 2 professores. Aí ele ligou para outros 2 professores, que no caso acompanham com a gente hoje, que é o Ricardo Carrano e o João Marcos. E aí eles... Calma. O professor Ricardo Carrano é da engenharia, da cadeira de qual cadeira? Eu não vou saber te precisar agora, porque ele ocupa um cargo administrativo agora na engenharia. Então, na faculdade de engenharia, professor Ricardo Carrano, que professor, o segundo... João Marcos. João Marcos, professor da engenharia. Como é que foi a entrada? Então, aí esses professores, eles apoiaram o projeto, aí fomos atrás de outros professores, porque a gente precisava ter professor de diversas áreas, né? Um de medicina, um de engenharia, um de computação, no mínimo. Aí depois que a gente formou essa equipe de professores, aí a gente abriu para recrutar alunos. E aí foi totalmente voluntário. Aberto. Aberto, totalmente aberto a qualquer aluno. E hoje a gente tem vários cursos que acompanham com a gente. Olha só, e qual foi a ideia que você teve, que você correu de porta em porta até chegar ao professor Carrano? Que coisa, ideia, que era? Bom, a ideia era fazer um braço robótico controlado por estímulo nervoso. Então seria a pessoa basicamente pensar em mexer a prótese, o braço no caso, né? E esse braço responder mexendo ao movimento que ela queria. Então, vamos lá, com calma. A pessoa perdeu um braço e teria um braço robótico, mecânico, que substituiria um braço normal. É isso? Pode ser tanto no caso de uma pessoa que teve um acidente, sim, quanto na pessoa que não chegou a nem formar o braço. Sim. Aí esse braço robótico se encaixaria a pessoa e ela, com o próprio estímulo nervoso dela, moveria esse braço, na intenção de simular um braço natural. Olha só, o Robertson Simões. E como é que foi o começo da história? Legal. Como é que começou? Então, foi assim, depois que a gente abriu para recrutar os alunos, aí foi todo mundo numa sala, um tentando dar ideia pro outro, como é que a gente começa, o que a gente tem que fazer primeiro, porque era algo que nunca tinha feito aqui na UF, né? Então, foi meio bagunçado no começo. Bagunçado? Bagunçado. Porque a gente não tem muito essa estrutura de hierarquia, sabe, dentro do REACH. Não tem, tipo, um chefe, um commander, faz isso. Não, é todo mundo tentando construir junto, sabe, o projeto. E aí, até que tem uma amiga nossa, que hoje também acompanha com a gente, trabalha com a gente, que é a Ângela. Ela chegou, olha, eu acho que eu tenho um ponto de partida interessante pra gente. E ela indicou o que foi o nosso primeiro protótipo de braço robótico. O que é a Ângela? É aluna de quê? Ela é aluna de medicina, está se formando agora. Então, ela falou o quê? Como é que ia fazer?
A ideia da ideia. Como é que ela colocou a ideia e se formou? Ela chegou assim, eu expliquei qual que era a intenção do nosso projeto, né? Ela falou, olha, eu conheço uma empresa que se chama eMove e eles disponibilizam um robô para você imprimir na impressora 3D. A gente talvez pode adaptar o braço desse robô porque a gente quer, para usar um sensor que capta estímulo nervoso. Aí a gente ficou empolgado com essa ideia e começou a tocar esse primeiro protótipo adiante. Então vamos mostrar o primeiro protótipo? Isso. Esse aí é o nosso primeiro protótipo. É o braço robótico que a eMove disponibiliza. É uma empresa de pesquisa aberta, então tudo que ela produz é de livre acesso. E aí a gente só fez algumas adaptações para assim enquadrar o que a gente queria no caso, que é para ter uma funcionalidade de acordo com a resposta voluntária da pessoa. Vamos mostrar de novo o protótipo? Isso. Como é que funciona isso? Então, ó, isso aqui, esse chipzinho aqui, a gente usa o Arduino. Ele é um programazinho, como se fosse um computador para prototipagem, para fazer protótipos. Então a gente colocava o nosso programa de computador aqui dentro. Já esse vermelhinho aqui é o que a gente usa para captar sinal. É um sensor mioelétrico, ou seja, ele pega o sinal da contração do músculo. Então você coloca isso no músculo residual da pessoa, seja que não teve a formação do membro ou que teve o acidente. E aí, contraindo esse músculo residual, ele capta, envia para o Arduino, que é o computadorzinho, ele processa esse sinal que vai ativar esses servos motores aqui na frente. E aí, ele ativando, ele faz a contração da mão, tanto abrindo quanto fechando. Então, esse é o primeiro protótipo. Sim, esse foi o nosso primeiro protótipo. E por que foi adiante tem mais? Bom, adiante a gente foi... Esse foi um passo importantíssimo, que foi basicamente a consolidação da equipe, né? E aí, a partir disso, a gente foi apresentando em outros lugares para conseguir apoio. E aí a gente falou, tudo bem, acho que tá na hora da gente fazer a prótese em si. E aí a gente foi para o nosso primeiro projeto, prótese, de verdade, que pode ser, de fato, encaixada num paciente. Então, vamos mostrar a equipe, como é que foi a história. Esse aqui foi um evento que a gente participou, que foi um TEDx da UF, e aí a gente foi convidado a apresentar lá. Então foi um grande evento que a gente participou. Essa aqui é uma parte da equipe, não foi todo mundo que pôde ir no dia. Olha só, na equipe são estudantes, né? De que áreas? Então, a gente tem o pessoal da medicina, tem o pessoal da engenharia, da computação, mas basicamente esses três cursos. A gente estava até atrás de um pessoal do design industrial para fazer o design das nossas próximas próteses, né? Que precisa modelar para fazer na impressora 3D, mas até agora é basicamente engenharia, as diversas engenharias, computação e medicina. Você está aqui, não? Uhum. E o professor? Esse aqui é o professor Ricardo Carrano, que dá todo o apoio pra gente, acompanha bem de perto o projeto. É uma pena que não pôde vir hoje, né? Sim, o horário ficou meio complicado para ele. É bom. Vamos... E aqui? Aqui na nossa apresentação, lá no TED mesmo. Essa aqui é a Ângela que eu comentei, que deu a ideia do nosso primeiro protótipo. E agora, mais foto do evento. Rapidinho, devagar. Aqui, repete, devagar.
para o pessoal ver a televisão. Esse é o primeiro protótipo. Sim, isso aí foi durante a apresentação que a gente fez. Então é uma mão igual a essa aqui. Uhum. Ela pode ser, inclusive, adaptada a ter com outras coisas para ter uma funcionalidade melhor, para ter uma pega melhor. Ela tem, que a gente não colocou porque a gente achou interessante mostrar o funcionamento dela, mas ela tem uma polpinha digital que é para dar mais firmeza quando segura algum objeto. Olha só, aqui no Pulando a Cerca, a equipe participa de tudo. Senão é um programa ruim, a equipe ficar fora. Então, agora, o Inácio tem que fazer uma pergunta. Nome de desbravador, né? Robson, né? De pesquisador, de avançador. Você está num projeto interessante e traz esperança, eu acredito que traga esperança para alguém. Você podia dizer para a gente o que é TEDx? TEDx é um... Bom, na verdade o TEDx ele vem do TED, né? Que é um programa que apresenta pessoas, palestras, projetos de justamente ou superação ou inovação. E aí TEDx, esse X, é de evento independente, que são geralmente que ocorre fora da central TED, mas que tem todo o apoio, todo o aval. Então esse evento TEDx UF foi um evento justamente nesse sentido, de mostrar as inovações que estão sendo feitas na faculdade e mostrar histórias de superação que chegaram até a gente. Pulando a cerca. Olha só, você falou que o processo aqui da UF era formalizar uma mão robótica para doar ao SUS. E o valor tem que ser reduzido. Qual é o valor que você imagina que seria uma mão robótica dessa? Olha, hoje a gente tem uma prótese robótica que é disponibilizada pelo SUS. Na verdade, aqui em Niterói só foram disponibilizadas duas, que ela é muito cara, ela é R$6.000, só a mão, fora todo o trabalho que tem que fazer em torno dela para se adaptar ao paciente. Então, teve realmente pouca disponibilidade dela. A nossa, a gente está cotando para menos de R$1.000. Menos de R$1.000 e o treinamento... Sim, aí isso a gente está falando do preço da prótese só. Sim, sim. Né? E a ideia é fazer com que seja algo suficientemente barato para o SUS pagar ela e dar de graça para o paciente, para quem precisa. R$1.000 é 6 vezes mais barato que o habitual. E a funcionalidade dela é igual. Em termos de... O que varia no caso da que tem hoje é que ela é de metal, então ela é mais resistente, né? A gente usa com a impressora 3D, ela é de plástico, mas daí você pode colocar polímeros mais resistentes para chegar próximo. Mas ela é muito mais leve e muito mais barato. Olha só, eu estou observando o Robert. O Robert está no 3º ano de medicina. Mas ele tem uma característica especial. Ele é ligado a outra área, além da medicina. E como é que você teve essa ideia para fazer uma coisa com um aparelho robótico? Olha, quanto à parte de tecnologia, computação, isso aí tem muita influência dos meus pais, né? Eles trabalham com isso, eles estudam isso, então... Eles fazem o quê? Eles trabalham com softwares,
com programação de softwares e venda de softwares. Então você, desde criancinha, tinha esse perfil. Sempre tive esse interesse pela tecnologia, né? Mas fala mais como é que se formou essa história. Isso é importante. Como é que você, em Arujá, interior de São Paulo, e desde criança começou a ter ideia e fez a medicina, não foi por acaso. No terceiro ano, o segundo, você queria, imaginou fazer uma estrutura robótica. Robótica é de um robô, não é? Mas a tua ideia, como é que saiu, como desenvolveu na tua cabeça? Pulando a cerca, isso que é importante. Então, é difícil precisar quando que foi exatamente, né? Porque, como eu sempre gostei dessa parte da tecnologia, eu tinha essa intenção de como que eu posso, na área de saúde, acoplar tecnologias a pessoas, sabe? Como que eu posso fazer com que, seja uma máquina, robô, algum gadget, consiga ajudar a pessoa nesse sentido. Então foi a partir daí, vendo que eu acho muito interessante a associação de máquinas com pessoas. Mas olha só, o Robert, você é uma espécie de um aluno de especial. Especial não é zen, não é nada disso. Especial. O aluno de medicina pensa em outra coisa. E você era, de repente, esse cara é maluco, tem uma ideia esquisita. Você quer fazer medicina, não é mesmo? Mas mais ou menos foi assim, não foi? Fala mais disso, o teu sentimento, quando, pô... Então, era justamente assim, né, quando eu comentei dentro do meio da medicina sobre esse projeto, o pessoal falou, mas aqui na medicina, sabe, isso aí é mais coisa de engenharia, mais coisa de computação, como assim, né? Aí eu falei, é uma área de ponta, é uma área que não tem aqui na UFP, não tem como dissociar, sabe? Não é algo exclusivo de cada curso, mas foi indo. Por isso que eu tive mais apoio na engenharia, né? Porque na medicina não tinha justamente essa cultura. Na verdade, o que eu percebi com esse projeto é que tem muita gente interessada a fazer projetos diferentes, assim. Talvez elas só não se conheçam, sabe? E o grande lance do Reach foi justamente juntar essa galera que tinha ideias diferentes do que estavam sendo feitas para trabalhar junta e sair algo interessante. Então, mostra mais a equipe, o protótipo que está sendo construído. Então, vamos lá. Equipe. A equipe. A gente tem, exclusive aqui é uma mestranda que acompanhava com a gente, que também estava desde o comecinho do projeto. Infelizmente hoje não está mais, mas ela contribuiu bastante com a gente. Tem outra galera da medicina também, mais da engenharia, pessoal da computação. E a gente está com a nossa primeira prótese em andamento, que é essa aqui. Essa. Isso. Aqui é só o casco dela, digamos assim. Mas hoje ela já está montada e a gente vai começar a testar de fato ela. E o design dessa prótese, a gente se inspirou numa outra empresa também aberta, que é a X-Hackberry. É uma empresa chinesa que produz próteses também. E aí a gente falou, porra, ela tem um design bacana, ela é bonita esteticamente, assim. E aí a gente pegou o design dela e tá adaptando a nossa realidade, mudando alguns motores, o sensor que a gente usa e outras coisas que possam melhorar a qualidade da prótese. Então, eu posso dar o beliscão com a prótese? Cosquinha? Pode. Isso...
a gente está trabalhando cada vez mais na diversidade dos movimentos dela, né? Por exemplo, o braço, o primeiro protótipo, ele só abria e fechava. Essa prótese, ela tem algumas conformações de mão diferentes. Então ela pode abrir e fechar? Pode, mas você tem um comando que você dá nela que ela muda a forma da sua mão, por exemplo, para digitar ou para fazer um movimento de pinça. Então ela dá mais funcionalidade já. E a gente quer deixar isso cada vez mais automático para ficar no movimento natural. E o tempo de treinamento para usar a prótese? Essa é uma parte complicada, porque aí é exclusivamente da fisioterapia. Na verdade, não exclusivamente. É toda uma equipe multiprofissional, tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Aqui em Niterói, a gente tem um centro de referência para isso, né, de reabilitação, que é a AFR, Associação Fluminense de Reabilitação. E lá foi um dos primeiros lugares que a gente procurou parceria, porque seria indispensável a gente ter uma equipe toda nesse sentido para trabalhar com a gente, né? E eles se mostraram super abertos, acharam interessantíssimo o projeto. E agora, com a confecção da nossa primeira prótese, a gente já pode levar algo mais concreto para eles. E aí estreitar essa parceria, sabe? Então, o tempo vai de paciente para paciente, mas depende fundamentalmente dessa equipe multiprofissional. Mas você estima qual o tempo que, mais ou menos, você estima a pessoa usar? Olha, pensando que como ter que contrair um músculo da pessoa e é um músculo que não está sendo usado há muito tempo, primeiro você tem que fazer um treino de fortalecimento para aquele músculo, e depois ela aprender a usar. Eu acho que vai uns 6 meses fácil, assim. 6 meses? Talvez até um pouquinho mais. Bom, os 6 meses é um tempo relativamente pequeno. Se for sem o braço muito mais tempo, e a vantagem de ter um braço robótico, tem que investir nisso, até aprender. E eu acho que, com o tempo, o aprendiz do labo vai ser professor daquele que não está aprendendo também. Sim, de fato, até na própria área de reabilitação em si, sem levar as próteses robóticas, né? Às vezes o próprio paciente traz soluções que os profissionais de saúde não imaginaram para alguns problemas. Então, sim, de fato, um usuário dessa prótese pode acabar dando dicas ou melhores formas de usar para outro usuário, sim. Olha só, Robson Rembrandt. Olha só, Rembrandt. Quanto tempo você começou essa ideia desse projeto na faculdade de medicina? Então, o REACH, ele tem 1 ano de existência, e de existência formalizada, somos o REACH, né? E até a sua formação... REACH é o quê? Rede Acadêmica de Cibernética e Humanidades. Já existia isso? Não, a gente criou. Criou. E aí, até a sua criação, desde eu ir batendo na porta dos professores e formar a equipe, levou 1 mês. Eu imagino que um estudante de medicina, no 2º ano, professor, vamos fazer... Garoto, não foi assim? Foi. Teve um caso interessante, que foi um professor da neurologia, inclusive. Eu cheguei ao professor, eu quero fazer um braço robótico controlado por eletromiograma. Aí ele olhou assim pra mim com toda aquela postura de arrogância, né? Falou, você sabe o que é um eletromiograma? Eu falei, olha, professor, eu sei basicamente, mas a gente tá aqui pra aprender, né? Uma pesquisa. Acho que nem o senhor sabe me dizer como é que funcionaria um braço robótico. Aí ele, com toda a pompa lá, começou a querer se mostrar. Eu, não, tudo bem. O senhor não quer contribuir com a gente? Tudo bem. E aí, depois da nossa primeira apresentação no evento da faculdade, que foi o encontro da saúde com a tecnologia,
Eu encontro com ele no hospital, ele, nossa, muito bacana seu projeto. Se eu pudesse contribuir, eu contribuiria. É muita cara de pau. Quando o filho é feio, ninguém quer. Quando o filho é bonito, sabia. Isso. Alguém quer mais alguma pergunta? Guilherme! Você falou lá atrás de várias engenharias, mas eu percebo que nesse seu projeto tem também várias medicinas, né? E aí tem várias pessoas interessadas em participar desse projeto, em desenvolver. Você tem o neurologista, o cirurgião, tem o da fisioterapia. E eu pergunto para você, você acredita que essa sua mobilização, esse seu despertar desse projeto está influenciando outras pessoas? Quer dizer, tem outros alunos querendo participar do projeto, ou com novas ideias, com novos avanços? Você acredita que vai avançar esse projeto, tendo em vista já essa primeira apresentação, e até porque você falou ainda há pouco que o professor, se eu pudesse eu contribuir, quer dizer, ele ficou meio sem jeito também, né, de querer agora participar, já que a coisa está andando. Você acredita que não vai parar, não vai morrer no nascedouro essa história? Mas eu tenho certeza absoluta de que não vai parar. Porque, como eu disse, é algo novo em vários sentidos aqui na UF. É novo como projeto de pesquisar um braço robótico e fazer isso de baixo custo, ou como estrutura de projeto mesmo. A gente viu que o REACH acabou sendo o primeiro projeto que transpassa os cursos, sabe? Que abrange não um curso específico, porque hoje aqui na UF as especialidades tentam se isolar muito, sabe? E isso acaba tendo suas limitações. Você pode acabar fazendo uma coisa que um outro curso estava fazendo ali do lado, que se você tivesse conversado, você podia fazer algo mais adiante, sabe? Então, eu acho que isso, sim, deu um exemplo e vai e espero que gere uma tendência dos cursos conversarem mais entre si, formar mesmo como uma universidade deve ser. Ela deve ser plural e totalmente integrada. Universidade significa universo, um grande universo. Só que a especialidade, cada um no seu quadrado. E não sai disso. Escola disso, escola daquilo, e não sai disso. Eu acho que é uma boa ideia ficar acima. Não é engenharia, não é medicina, é uma coisa holística que o bem todo mundo fica com o bem. Sim, exatamente. Porque o que eu entendo de universidade é justamente isso. É você dar o retorno para a sociedade. Porque olha o tanto de brasileiro que está investindo na gente para a gente se manter estudando aqui. Então a gente tem que retornar isso para a sociedade de alguma forma. Olha só, a medicina, desde o começo, os alunos e depois ficam com aquela esperança de ser rico. Então, a medicina é ser rico. O ícone da medicina é São Lucas, o médico grego chamado Lucano da briga. Então, São Lucas. Eu acho que, atualmente, a medicina são lucros. E fica com essa formação. Ser médico, ou engenheiro, ou advogado, é ser rico. E o país? E o país? São 220 milhões, uma pobreza cultural, social, né? Cultural. Então, que país é esse? Ainda mais com essa crise toda que a gente vive. Aí o aluno de engenharia, medicina, o que for, o doutor, acha bobagem. Tudo é bobagem. O negócio é ficar rico, não.
Você está pensando em ajudar as coisas, trabalhando com... Ah, tem tudo pronto. Então, em tese, você é um aluno de medicina sui generis. Eu acho que você não é um especial, mas uma formação rara. Você tem essa formação desde a tua infância, com os pais faziam, usavam profissionalmente a tecnologia. Você foi formado para isso. E você agora está aplicando. Olha só, se aqui no Brasil tivesse mais o quê? Mais uma formação mais não formal da medicina, engenharia, e se divide em classes sociais. Classes. Então, a universidade não é o universo. É o contrário do universo. É exatamente o contrário. E a universidade foi para fazer isso. E o modelo capitalista colocou exatamente isso. Deus, falando de religião, Deus fez o mundo, todo mundo igual. E o capitalismo dividiu em classes. Rico, pobre, o classe média, exatamente. E a universidade se formou nesse modelo. Então, qualquer tentativa de mudar esse modelo é bom. Sim. Hoje, infelizmente, a gente tem exatamente isso, né? A universidade, ela é uma fração da população, é uma fração que foi privilegiada, né? Exatamente. Essa é a verdade. E, obviamente, como consequência disso, às vezes não, a maioria das vezes a faculdade, ela vira as costas para a sociedade. Então, ela se distancia dela. Olha só, tudo tem um tempo, né? Aquilo pulando a cerro, 15 minutos no dentista é 5 horas. Demora. 1 hora no motel é nada. Né? Então, uma mão robótica, olha uma mão, olha só, a mão, pá! A mão da vitória. Isso mesmo, a mão da vitória. Que mexe, remexe, vitória. Tá. Então, eu vou dar parabéns ao Simões, ao professor Carrano da universidade, que não pôde vir, e a equipe toda. E igual aqui pulando a cerca. Se não fosse a equipe, o programa seria uma merda. Não teria programa, é muito ruim. Se você não tivesse a equipe toda, você não conseguia fazer. Quantas ideias você teve na equipe? E você, hoje, é uma parte da equipe, não é a equipe, igual a Pulando a Cerca. Então, Pulando a Cerca, sem roteiro, sem pausa, sem censura, eu falei para você, eu não sei o que vai acontecer. E acontece, sempre acontece. Então, olha só, eu vou dar parabéns a você. Tem que valorizar a você e o professor e toda a equipe. Parabéns. E vamos continuar isso bastante. Com certeza. Não é? Então, no final, vamos cantar? 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Canta. Canta. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Fala. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Isso. Mais uma vez. Com a mão robótica. Com a mão a isso. Alô.